Olá, boa noite. O presidente Lula assinou 52 decretos e 4 medidas provisórias do primeiro dia útil de trabalho. Entre elas, uma que revogou a facilidade do acesso às armas e a prorrogação da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis. Hoje, 18 ministros tomaram posse em cerimônias realizadas em Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inaugurou a sequência de cerimônias de posses nesta segunda-feira em Brasília. A primeira medida do ministro, junto com o presidente da República, Lula, foi prorrogar a isenção dos impostos federais sobre os combustíveis. Haddad disse que a prorrogação da isenção dos impostos sobre os combustíveis foi uma determinação de Lula. O ministro da Fazenda afirmou que o presidente da República quer dar posse à diretoria da Petrobras e rediscutir a política de preços. Haddad afirmou ainda que as últimas medidas provisórias publicadas pelo governo anterior, que geraram desoneração fiscal de até 14 bilhões de reais, provocam certa desconfiança no mercado. O ministro afirmou ainda que vai enviar ao Congresso Nacional, ainda neste semestre, o texto de uma reforma tributária. Nós sabemos da necessidade de colocar os indicadores econômicos no rumo certo. Não existe um economista mais preocupado que outro em relação à sustentabilidade e rigidez das nossas contas públicas. Um Estado forte não é um Estado grande, não é um Estado obeso, é um Estado que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Nós não queremos nem mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. Outros 17 ministros e ministras realizaram hoje as cerimônias de posse. Rui Costa assumiu na Casa Civil, se comprometeu com a reconstrução do país e disse que vai articular um pacto federativo com os governadores para a retomada de obras. Nem o próprio ministério de cada pasta consegue precisar quantas obras temos paralisadas hoje. Isso é a demonstração do caos que nós estamos recebendo. Flávio Dino também tomou posse nesta segunda-feira. No discurso, destacou que o Ministério da Justiça será o Ministério da Paz e deverá atuar para combater desigualdades. Também detalhou o novo decreto que restringe o acesso a armas e determina a suspensão de novas licenças e revisão dos registros atuais. A nossa sociedade não pode ser governada segundo a lei do mais forte. Não pode ser governada segundo parâmetros de guerra de todos contra todos. As armas, infelizmente, nessa quadra histórica, ainda devem existir, lamentavelmente. Porém, armas nas mãos certas, e não o liberou geral, que fez com que houvesse a vulgarização de crimes nos lares, locais de trabalho, e também alimento, nutrientes ao crime organizado no nosso país. No Ministério da Defesa, assumiu José Múcio Monteiro, que no primeiro discurso destacou que as Forças Armadas são instituições de Estado que têm papel de defender o Brasil e a democracia. Nossa história, rica em exemplos, mostra que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são instituições de Estado, respeitáveis e ciosa de seus papéis constitucionais, regida pelos princípios da hierarquia e da disciplina, nelas profundamente enraigados, constitui o esteio permanente de nossa soberania e são garantidoras últimas do nosso patrimônio materiais e imateriais. Esther Dweck tomou posse no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Nízia Trindade assumiu o Ministério da Saúde. Na Ciência e Tecnologia, assumiu Luciana Santos. Márcio França assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. E no Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. No total, 18 cerimônias de posse foram realizadas nesta segunda-feira. As solenidades dão publicidade aos atos de nomeação já formalizados no Diário Oficial da União. Nesta terça-feira, outras 7 cerimônias estão previstas. E na quarta-feira serão realizados os eventos de posse de Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. E a Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma redução de 11,6% no preço do querosene de aviação para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, a redução média de 11,6% já começou a valer a partir de 1º de janeiro.
Os ajustes de preços acontecem todos os meses e são definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. O combustível acumulou alta em 2022. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, em novembro, mostrou que o querosene acumulava alta de 50,8% no ano. Depois disso, a empresa reduziu o preço em 5,8% em dezembro. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, desde julho, houve redução de 22,5% no preço do combustível. O querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina a jato. Ele responde por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas e seu preço impacta diretamente nas tarifas das passagens aéreas. As passagens aéreas, aliás, estão entre os 50 itens que mais subiram de preço em 2022. Dados divulgados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15 de dezembro, mostram que as passagens acumularam alta de mais de 24% no ano. A gasolina comercializada nos postos do Sudeste encerrou dezembro com preço médio de R$ 5,11, valor mais baixo do país após um recuo de 0,31%. Já o etanol foi encontrado a R$ 4,25 na região, com aumento de 0,86% em comparação ao mês anterior. Os números são do índice de preços Ticket Log, que monitora o setor. Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai governar para todos. Na cerimônia de posse para o seu terceiro mandato, realizada ontem em Brasília, o presidente prometeu trabalhar para acabar com a fome no país. Em carro aberto, Lula desfilou pela esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional, acompanhado da esposa Janja, do vice Geraldo Alckmin e sua esposa Lu Alckmin. No Congresso, as mulheres subiram a rampa primeiro, na sequência Lula e Alckmin, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eles foram recebidos por Dilma Rousseff, José Sarney e outros políticos. Na mesa do Congresso, além de Lula e Alckmin, estavam presentes a ministra Rosa Weber, presidente do STF, Augusto Aras, procurador-geral da República, e Luciano Bivar, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Após um minuto de silêncio em homenagem a Pelé e ao Papa Emérito Bento XVI, Lula e Alckmin fizeram a leitura do compromisso constitucional, assinaram o termo de posse e Lula discursou. Disse que essa eleição foi vencida pela democracia, criticou a gestão anterior e disse que vai acabar com a fome. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Lula disse que vai revogar o teto de gastos e recompor o orçamento da saúde. Ele chamou a medida de estupidez. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. O modelo que propomos, aprovado nas urnas, exige sim compromisso com a responsabilidade, a credibilidade e a previsibilidade. Também se comprometeu a acabar com o desmatamento. Disse que vai compartilhar com todos os relatórios da equipe de transição e falou em responsabilização legal por crimes administrativos e sanitários. A partir de hoje, a Lei de Acesso à Informação voltará a ser cumprida. O Portal da Transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Após tomar posse no Congresso, fez a revista dos militares das Forças Armadas e seguiu para o Palácio do Planalto. Lula subiu a rampa com a cachorrinha da família, ao lado de representantes da sociedade civil. O menino Francisco, atleta negro de 10 anos, morador da periferia de São Paulo.
um metalúrgico do ABC Paulista, um professor, uma cozinheira, um artesão e, representando as pessoas com deficiência, Ivan Baron, além do cacique Raoni, liderança indígena reconhecida internacionalmente na luta pela proteção da Amazônia. A faixa presidencial foi entregue por Aline Souza, representante do Movimento Nacional de Catadoras, mãe de 6 filhos e beneficiária do Minha Casa Minha Vida. Após receber a faixa de representantes da sociedade civil, fato inédito na história democrática do Brasil, Lula discursou no parlatório do Palácio do Planalto para um público de aproximadamente 40 mil pessoas. Disse que o Brasil precisa de reconciliação e que vai governar para todos os brasileiros. Afirmou ainda que terá como meta principal combater a desigualdade. Não existem 2 Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Ainda no Palácio do Planalto, Lula recebeu os cumprimentos dos chefes de estados que vieram prestigiar a cerimônia e deu posse aos ministros. Depois, participou de um coquetel realizado no Palácio do Itamaraty para as autoridades estrangeiras. Senadores e deputados eleitos vão assumir os mandatos apenas no dia 1º de fevereiro. Essa é a data do início da nova legislatura do Congresso Nacional, que termina sempre no dia 31 de janeiro. No primeiro pregão do ano, os investidores estavam de olho nas primeiras medidas anunciadas durante a cerimônia de posse e o discurso de posse de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Com isso, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira de 1,52%, cotado em R$ 5,35 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em forte queda de 3,06% aos 106.376 pontos. A balança comercial brasileira bateu novo recorde. Em 2022, vendeu 62 bilhões e 300 milhões de dólares a mais do que comprou no mercado internacional. Um resultado 1,5% melhor do que de um ano antes. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além da ótima safra de grãos, o país também se beneficiou da valorização do preço do petróleo. E olha só, algumas mudanças na transferência de dinheiro por Pix começaram a valer nesta segunda-feira. Com as alterações, as operações do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central deixarão de ter um valor limite por transação. Será possível, por exemplo, transferir todo o limite diário disponível na conta em um único envio. Não haverá também mais limites de transferências para contas de pessoas jurídicas, como empresas, que agora será determinado pelas regras de cada instituição financeira. Outra mudança é o limite noturno. Os usuários vão poder escolher se querem que a faixa de horário que limita o valor das operações noturnas comece apenas depois das 22 horas e não mais depois das 20, como é atualmente. As outras novas regras são referentes ao Pix-Saque e o Pix-Troco. No momento, é possível sacar apenas R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 no período da noite. A partir de 2023, os limites passam para R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 à noite. O Banco Central também promoveu a alteração no regulamento do Pix para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a exemplo do que já ocorre com as lotéricas, e viabilizar, assim, o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema.
O salário mínimo já está valendo R$ 1.320. O reajuste de 2,7% acima da inflação passou a valer neste domingo. A medida, que também passou a valer para pensões, aposentadorias, para o abono do PIS/PASEP e todos os benefícios atrelados ao piso nacional, vai custar 6 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos. Em Três Corações, cidade mineira onde Pelé nasceu, também estão sendo feitas muitas homenagens ao rei do futebol. Rafael percorreu 450 quilômetros da cidade de Sabará até Três Corações, ambas no estado de Minas Gerais. O motivo da viagem? Homenagear Pelé, na cidade onde nasceu o rei do futebol. De Sabará até aqui, a cidade de Três Corações, a gente gastou 450 km aproximadamente, né? Sem contar aí os desgastes que a gente teve também durante a rodovia, um pouco chuvoso também. Mas acho que vale a pena, né, a nossa vinda aqui, prestar a nossa última homenagem ao Pelé. Foi a forma mais próxima que a gente teve de estar mais próximo aí do rei, da família, de onde ele nasceu. Acho que valeu a pena aí todo o esforço e todo o sacrifício. Já Marcelo, outro fã do astro, foi até a Casa Pelé, uma réplica do lar onde nasceu o ex-jogador. Na residência, voltam as memórias de um encontro com o ídolo. Em 2012, quando foi a inauguração da casa, eu consegui vir para cá, né? Pulei o muro todo e ele me deu o autógrafo em cima da foto, depois de muitos anos. Então, eu guardo até hoje para mim isso aí. É muito emocionante, eu mostro para meus filhos, eu guardo para sempre assim. Seu Jorge é primo de Pelé. Para ele, restam as histórias e as lembranças do parente famoso. Eu fiquei triste, eu não conversei com mais ninguém, fiquei em casa, né? Tempo dentro do quarto, a gente comeu aí vem as lembranças, né? Daquilo que a gente conversou, da vez que a gente encontrou, né? Então a emoção, a gente fica emocionado, né? Fica triste com a perca dessa. É uma perca tão grande, não só para a nossa família, mas para o Brasil inteiro, né? Pelé, que morreu na última quinta-feira, não será enterrado em Três Corações. O sepultamento será em um cemitério localizado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. No leste da Ucrânia, pelo menos 63 militares russos foram mortos em um ataque das tropas inimigas. O número foi divulgado por Moscou, sem especificar a data em que as mortes ocorreram. O episódio teria ocorrido em um acampamento, que foi alvo dos sistemas HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos. O regime de Kiev atingiu com 6 foguetes do sistema de lançamento múltiplo HIMARS o ponto de implantação temporária de uma das unidades das Forças Armadas Russas na área do assentamento de Makivka, na República Popular de Donetsk. O exército russo, que raramente divulga suas baixas, nunca relatou tantas mortes entre suas tropas em um único ataque. No domingo, meios de comunicação russos e ucranianos noticiaram um ataque em Makivka ocorrido na noite de sábado, durante o Ano Novo. O ataque ocorreu devido ao uso de telefones celulares pelos militares russos, o que permitiu ao exército ucraniano rastreá-los por geolocalização. A China vive uma explosão de infecções por coronavírus desde que o país levantou as fortes restrições sanitárias da política de Covid-0. Situação que tem provocado temores e questionamentos em todo o mundo sobre a real situação da pandemia no gigante asiático. Mas o governo chinês insistiu que os dados do país sobre as mortes por Covid sempre foram transparentes, apesar dos números oficiais não parecerem refletir a situação nos hospitais e crematórios do país. As relações entre os dois lados têm sido tensas e pioraram consideravelmente durante o último ano. A China enviou mais de 1.700 aeronaves para a Zona de Identificação Aérea de Taiwan em 2022, de acordo com o banco de dados da agência France Presse, baseado em atualizações diárias divulgadas pelo Ministério da Defesa taiwanês. O número é quase o dobro das 960 manobras realizadas em 2021. Em 2020, foram registradas 380. No mês de agosto, houve um recorde de 440 incursões aéreas chinesas para protestar contra a visita da então presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Washington reconhece a China diplomaticamente acima de Taiwan, mas continua sendo o principal aliado de Taipei. Os Estados Unidos também rejeitam qualquer mudança forçada no status da ilha. Em 2022, o presidente Joe Biden chegou a dizer que as tropas dos Estados Unidos apoiariam Taiwan no caso de uma invasão chinesa, mas a Casa Branca recuou nos comentários feitos pelo líder americano. Em resposta ao que chamou de escalada de conluio e provocações feitos por Washington e Taipei, Pequim enviou no último dia 25 de dezembro 71 aviões militares para a realização de exercícios de ataque. A incursão aconteceu logo depois que Biden confirmou uma ajuda de $10 bilhões a Taiwan.
Mais de 45 mil migrantes tentaram chegar ao Reino Unido com precárias embarcações através do Canal da Mancha só em 2022. O número representa um recorde anual na perigosa viagem realizada em precárias embarcações através do Canal da Mancha. Com base em dados do Ministério Britânico da Defesa, 45.756 migrantes fizeram a travessia por águas frias e agitadas. A soma é quase o dobro dos 28.526 registrados em 2021, quando já havia atingido um número recorde. A maioria dessas travessias ocorre durante o verão, mas também há algumas durante o inverno. Em dezembro, por exemplo, 1.745 pessoas chegaram ao Reino Unido dessa maneira. O mês passado foi marcado pelo naufrágio de um bote inflável no qual viajavam mais de 40 migrantes. 4 deles morreram afogados, provavelmente de nacionalidade afegã e senegalesa, e os demais foram resgatados. Uma lista com magníficas piscinas espalhadas ao redor do mundo foi publicada. Na China, uma construída a 323 metros de altura em um recém-inaugurado hotel ganhou o título da piscina ao ar livre mais alta do mundo. Localizada no 71º andar do edifício Guangqing China Resorts Tower, ela faz parte do recém-inaugurado luxuoso hotel Shangri-La Nanning, com 320 quartos entre os andares 72 e 88. O hotel foi aberto sob regime de testes no final de novembro de 2021 e sua piscina foi catalogada neste ano como a mais alta do ar livre no mundo por diversos órgãos internacionais. O edifício corporativo foi finalizado apenas no final de outubro deste ano. Com 403 metros de altura, ele é o mais alto da cidade de Nanning e o 18º mais alto da China, sendo o 37º mais alto do mundo. O 71º andar é composto por um terraço que, além da piscina, tem vistas para lagos, parques e montanhas ao redor da cidade, que é lar de mais de 7 milhões de habitantes. Acima, os quartos dos hotéis variam de 45 a 239 metros quadrados, com janelas do chão ao teto que se abrem para vistas privilegiadas do entorno. O hotel faz parte do grupo que começou com propriedades de luxo na década de 1970 em Singapura. O projeto do prédio é do escritório GP Chicago, com mega construções ao redor do mundo. Mas se a piscina do Hotel Shangri-La em Nanning é a mais alta do ar livre do mundo, então qual seria a piscina mais alta do mundo? A resposta também está na Ásia e faz parte do Hotel The Ritz-Carlton de Hong Kong e fica a 468 metros de altura. Ela é uma piscina coberta dentro de um spa. O Hotel 5 estrelas fica dentro do International Commerce Centre, prédio mais alto de Hong Kong, com 484 metros de altura e 118 andares. Ele foi concluído em 2010 como parte do projeto imobiliário e residencial de Union Square, na área de West Kowloon. O hotel, inclusive, é considerado um dos mais altos do mundo, ao ter mais de 300 quartos, entre os andares 102 e 118. As vistas compreendem o Victoria Harbour e a paisagem da ilha de Hong Kong. Ainda falando sobre piscinas, a piscina de borda infinita ao ar livre mais alta do mundo fica no Address Beach Resort, hotel no Jumeirah Beach Residence, comunidade à beira-mar na Marina de Dubai, localizada a 294 metros de altura e no 77º andar do edifício. Como se não bastasse essas conquistas, outra categoria entrou para o páreo e Dubai também levou o recorde. Inaugurada em 2021, a Aura Sky Pool recebeu o título de piscina infinita 360 mais alta do mundo. Ela fica situada a 200 metros do chão, no prédio do hotel de Palmer Tower, na ilha artificial de Palm Jumeirah. A piscina dá a volta em todo o andar e tem seu centro de recepção, espreguiçadeiras, lounges e espaços de valet. Ainda falando sobre piscinas infinitas, apesar de não ser uma das mais altas do mundo, vale destacar também a maior piscina infinita de um rooftop do mundo. A icônica piscina do Marina Bay Sands, maior hotel de Singapura, com 2.200 quartos. Ela fica no chamado Sky Park, estrutura a 200 metros de altura, que fica em cima das 3 torres de construção. O local é considerado uma das maravilhas da engenharia e também chamado de oásis tropical. A piscina infinita tem 150 metros de comprimento e vistas cinematográficas para Singapura.
Você vai conhecer agora dicas de como utilizar restos de alimentos, que é conhecida como compostagem orgânica. No Brasil, dos resíduos gerados nas cidades, cerca de 50% são orgânicos. Em seguida, estão os recicláveis secos, com 28%, e os rejeitos, 22%. Uma das soluções para amenizar os problemas ambientais está na compostagem. Ela é principalmente uma destinação adequada do resíduo orgânico doméstico. E essa destinação adequada, ela vai ter diversos interesses ambientais para o município e também para quem está praticando o processo, porque ela tem fruto desse processo a terra vegetal, né? A terra preta, que é formada de acordo com a compostagem dos resíduos orgânicos, e o biofertilizante, que é o adubo líquido. Nesta oficina gratuita realizada na Feira Central de Campo Grande, o Gabriel deu dicas para aproveitar os restos de alimentos gerados em casa, transformando-os em adubo. Funciona basicamente com resíduos orgânicos, domiciliares e serragem. A serragem pode ser substituída por folha seca também. Então você vai adicionar esse resíduo orgânico numa caixa, em alguma composteira, e você vai misturar ela com a serragem. E posteriormente você cobre o resíduo com a serragem também, para evitar que tenha moscas e outros insetos fazendo a deposição de ovos. Este processo dura de 90 a 120 dias. Porém, se a técnica for a da vermicompostagem, onde se utilizam minhocas, o tempo é mais curto, leva em torno de 60 dias. O processo de compostagem ele dura em média em torno de 60 dias. Vai variar de acordo com o número de minhocas que você tem, né? Minhocas, porque aqui nós estamos falando hoje da vermicompostagem. Nós utilizamos a minhoca californiana. A minhoca californiana ela suporta altas temperaturas do processo de compostagem e ela se alimenta do resíduo cru, do resíduo orgânico cru. Ela não espera ele se decompor para então se alimentar dele. Para a dona Lúcia, que aproveita as sobras de alimentos para fazer a compostagem, os ensinamentos foram extremamente válidos. Eu já estava fazendo a compostagem, coloquei numa manilha, né? E estava acrescentando esterco de gado, de galinha e as folhas de fruta, verdura, mas eu não tinha como fazer o churume ali para descer, né? É fechado, então ficou ali abafado e no sol. Agora eu aprendi. A colheita de uvas, assim como em toda a agricultura, já passou por vários processos de modernização. Mas um casal de Santa Catarina decidiu manter a tradição de uma fruta que tem muita beleza e histórias para contar. Uma das mais antigas frutas descobertas pela humanidade. Fruto da árvore videira, a uva teve os seus primeiros registros há cerca de 8.000 anos no Oriente Médio. É a fruta mais cultivada no mundo e chegou ao Brasil em 1551 com o português Brás Cubas e ao sul em 1626, onde se adaptou ao clima e se perpetua por vinhedos em todos os estados mais gelados do Brasil. E para continuar o cultivo e a história dessa frutinha tão gostosa, um casal de agricultores mantém uma tradição familiar que está cada vez mais atraindo visitantes para a sua propriedade. Ter a experiência de colher a fruta direto do pé. Essa família mantém essa tradição há anos, dando a oportunidade das pessoas entenderem um pouco mais sobre o plantio das uvas. Antigamente, meus avós aqui, eles tinham aquela pequena pérgola em casa, assim, né? Então, para o consumo, né? Não se vendia assim comercialmente, eles faziam o próprio vinho deles, né? E aquela tradição, aquela coisa que já está no sangue da gente, né? A gente conseguiu dar continuidade com isso. Agora a gente já está produzindo em escala comercial, né? O casal Silvana e Rude são fregueses assíduos e aproveitam esse momento para fazer a colheita e lembrar dos velhos tempos. Ela já trabalhou com a agricultura e chega a se emocionar quando tem a oportunidade da colheita. Ele vê essa oportunidade de fazer amigos e também aproveitar o momento. É muito bom, maravilhoso. É bom, né, começar de novo, saber que, sei lá, eu gosto. É bom demais trabalhar no sítio, na roça. É um sonho que eu quero voltar a fazer de novo. Estar no campo é excelente terapia, né? Então, muito bom conviver com o pessoal, né? A gente vê os filhos, vê as coisas crescerem. Coisa que na cidade hoje a gente já não tem mais, né? Então, o ar puro, né? A tranquilidade, a paz, isso todos nós devemos de compartilhar e
ter esse momento legal, de poder colher direto da roça e umas boas amizades também, né? O dono aqui é muito excelente. A dona Rosane cuida da parte comercial. Para aqueles que não querem ir até o parreiral, ela faz a venda do quilo das frutas ou da caixa no quiosque montado na frente da plantação. Mas fala emocionada de como é importante dar essa oportunidade para que as pessoas tenham essa pequena convivência com a natureza, principalmente as crianças. As crianças querem ver, porque as crianças nunca sabem o que é uma fruta, porque compram no mercado, mas nunca viram no pé, né? Então eles levam lá em cima na parreira, daí aí as crianças ficam felizes da vida. Não querem mais ir embora, tem dias assim que eles ficam a tarde toda, não tem? Aqui prestigiando a parreira. Esse ano, o casal espera colher cerca de 200 toneladas da fruta. Mesmo com as condições adversas, com muita chuva, as uvas resistiram e deram uma boa colheita. Mas, para eles, o importante mesmo é oportunizar novas experiências. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou o uso de um medicamento para tratar a obesidade em adolescentes acima de 12 anos. Apesar dos esforços para promover comportamentos saudáveis dos jovens, o índice nessas condições está aumentando, o que pode influenciar, por exemplo, no surgimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Adolescentes que tenham um índice de massa corpórea entre os 5% superiores para a sua faixa etária poderão receber uma injeção semanal do medicamento, junto com um plano para reduzir a ingestão de calorias e aumentar os níveis de atividade física. Após um estudo do New England Journal of Medicine, que mostrou o resultado em adolescentes de 12 a 17 anos e que fizeram uso da injeção, perderam 14% do peso corporal em 64 semanas. Índices que quase correspondem aos testes para adultos, que perderam 15% do peso após 68 semanas. Fabricado pela dinamarquesa Novo Nordisk, o remédio chamado de Wegovy ou semaglutida funciona imitando um hormônio chamado peptídeo 1, semelhante ao glucagon, um hormônio produzido no intestino e liberado em resposta aos alimentos que desencadeia sentimentos de plenitude ou segurança. O medicamento foi originalmente desenvolvido para tratar diabetes, ajudando o pâncreas a liberar a quantidade certa de insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão altos. Mas os cientistas descobriram que também tinha um efeito colateral de reduzir o apetite por dias, levando à perda de peso. Apesar dos resultados satisfatórios que indicaram que a ferramenta pode ser útil no combate à obesidade, os especialistas garantem que o medicamento não pode ser usado como algo mágico e alertam para algumas ressalvas quanto ao uso, já que 3 meses após o término do estudo, o grupo de adolescentes voltou a ganhar o peso perdido. Então, é necessário que o uso do medicamento esteja associado com atividade física regular e ainda moderar a ingestão de energia dietética. Começou na manhã desta segunda-feira o velório do maior jogador de todos os tempos na Vila Belmiro, em Santos, palco de grande parte da carreira do rei do futebol. Desde as primeiras horas do dia, filas com milhares de pessoas ao redor do estádio se formaram para o último adeus a Pelé. Além dos fãs, amigos e familiares, também estiveram presentes ex-jogadores e personalidades. Uma personalidade de renome internacional merece uma despedida à altura. Afinal, não é apenas uma figura pública reconhecida em todo o mundo, é simplesmente o rei do futebol, o Rei Pelé, a cara do Brasil em todo o planeta. Estiveram presentes autoridades do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, do Judiciário e figuras do cenário político internacional, além dos presidentes da FIFA, Gianni Infantino, da Conmebol, Alejandro Domingues, da CBF, Edinaldo Rodrigues e do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei Teixeira. Ídolos da história do peixe e o elenco atual do clube também foram se despedir de Pelé. Milhares de pessoas vieram ao estádio Urbano Caldeira para o velório de Pelé. Torcedores que puderam acompanhar de perto o ex-jogador ou até aqueles que não tiveram essa oportunidade se uniram aqui na Vila Belmiro para reverenciar a majestade do esporte mundial. Fãs do futebol do Brasil e do exterior, famílias, idosos e até crianças, mesmo aqueles que não são torcedores do Santos, estavam ansiosos na fila para prestar suas últimas homenagens a Pelé, mesmo debaixo de um sol forte na cidade de Santos. Eu, não sendo santista, né,
mas acompanhei bastante coisa no final da era Pelé. Gostei, amei e passei para várias gerações, para minha filha, para o meu afilhado, que se tornou santista, fanático. E é uma paixão sem fim, né? A gente vai levar eternamente por nossos corações e vamos amar ele até o final da nossa vida e passar para os nossos entes e assim vai. O cara é um gênio, tipo, um monte de jogador de hoje em dia, o Pelé já fez lances assim, gols. O cara era um gênio. E eu sei que ele jogou bastante por causa da prova, que eu vi, do que falam sobre ele também. Eu acho o Pelé incrível. E a gente tá aqui, é o mínimo que a gente pode fazer o que ele fez por ele, o nosso rei Pelé. Vá com Deus. Josué saiu de Sorocaba, interior paulista, até a Vila Belmiro, só para homenagear seu grande ídolo. Eu torço para o Santos há mais de 50 anos e eu comecei a torcer para o Santos quando eu vi um vídeo do Santos com Pelé e Coutinho, fazendo umas tabelas de cabeça, e falei, esse é o time que eu vou torcer. E aí o Santos só ganhava título naquele tempo, né? Era um título atrás do outro, que também incentivou, e combinou com a Copa de 70, que eu assisti, eu tinha 12 anos, Copa de 70, foi a primeira, tinha televisão em casa, assisti todos os jogos, e a partir daí, por causa de Pelé e companhia, passei a torcer do Santos há mais de 50 anos. E nada mais justo fazer uma homenagem ao Pelé, por tudo que ele fez, não só pelo Santos, como pelo Brasil, ganhou 3 Copas do Mundo, e ele levou o nome do Brasil ao mundo inteiro, difundiu o futebol, né? Em todos os continentes, né? Junto com o Santos. Já o Duda faz parte de uma família que leva a paixão pelo Santos de geração a geração. Parte dessa família foi o velório de Pelé, e ele relata a emoção de vivenciar este momento histórico. O Pelé, para nós, é tudo, né, no Santos. Nós, santistas, né, aqui está uma parte da família só. Tem meu filho, um filho mais velho, né, santista, tem os netos santista também, né. Estou com meu filho aqui mais novo, minha esposa, né. Então, meu pai, já falecido pai, também é uma forma de eu homenagear o meu pai, vindo aqui, porque meu pai é santista, foi santista, né, por causa do Pelé, da história do Pelé, vivenciou o Pelé em campo, passou para mim, eu não vivenciei o Pelé em campo, mas conheço muito da história do Pelé. Então o Pelé é enorme, o Pelé é eterno, que nem todo mundo está dizendo. Infelizmente morreu o Edson, mas o Pelé fica. O Pelé é eterno, o Pelé é de todos nós. O Pelé não é daqui de Santos, o Pelé é do mundo. Edson Arantes do Nascimento se foi, mas Pelé, o camisa 10 do Santos e da seleção brasileira, ficará para sempre na história do esporte mundial e em milhões de corações espalhados por todo o planeta. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e início de semana para você. E até amanhã.